Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a esse novo vídeo. O objetivo aqui é a gente falar sobre módulos de Terraform. Vamos lá? Então bora. Para começar, a gente traz aqui para vocês dois repositórios de código Terraform, com código Terraform já construído, que vão criar uma infraestrutura de TI na AWS, sendo um desses repositórios utilizando uma estrutura sem módulos, e um outro repositório referente ao mesmo código, à mesma infraestrutura, porém utilizando uma estrutura de módulos. Então, para deixar isso um pouquinho mais claro, a gente traz esse repositório chamado de App Dynamic Site Load Balance AWS. Esse repositório ele pretende criar com Terraform essa infraestrutura na AWS, tá? Onde existe um balanceador de carga dentro de uma VPC, que direciona o tráfego de entrada através de um Internet Gateway para duas instâncias EC2 que estão em zonas de disponibilidades distintas. Tá? Então, é uma infraestrutura básica, onde eu tenho ali uma aplicaçãozinha PHP Dump só para a gente fazer um teste do balanceamento de carga nessas máquinas virtuais, que utilizam uma tabela de roteamento que permitem elas saírem para a internet através do Internet Gateway, e tem aqui um file das máquinas que libera toda a conexão de saída, de ingresso, e tem algumas regras de entrada de ingresso, tá? Então, esse repositório que está aqui no GitHub, eu tenho ele aqui na minha máquina local, tá? Então, o mesmo repositório que está lá, eu clonei aqui na minha máquina, trouxe ele aqui para dar uma navegada nos arquivos do Terraform para ilustrar como que a gente cria toda aquela infraestrutura. Então, o desenho que está lá no site é exatamente esse mesmo que está aqui, né? Aqui é só o README que está aqui no site, ele também está clonado aqui na minha máquina local. E dentro do diretório Terraform, onde a gente tem todo o código Terraform referente a essa arquitetura, essa infraestrutura. Tá? Então, aqui dentro do Terraform, no arquivo main.tf, vou navegar desde o início lá para a gente dar uma olhada, a gente tem os recursos referentes a essa infraestrutura. Então, tem uma VPC com CyderBlock 10, né, exatamente como está aqui no desenho, se a gente for dar uma olhada. Então, o VPC com CyderBlock 10, tem um Internet Gateway associado à VPC, eu tenho uma primeira subrede na zona de disponibilidade US East 1A, US East 1A, que tem um bloco de endereçamento 10.0.10.24, que é uma parte do todo da VPC, com um map public IP launch, para que os recursos dentro da subrede tenham um IP público. Tem uma segunda subrede dentro da zona de disponibilidade US East 1B, com outro bloco de endereçamento, também com map public IP on launch. Tá? Tem uma única tabela de roteamento com uma rota adicional, além da rota padrão, né? Uma rota adicional, que todo o tráfego para a internet ele vai ser direcionado através do Internet Gateway. Esta tabela de roteamento ela é associada às duas subredes. Então, tanto a primeira subrede SN Pub AZ1A, quanto a Pub AZ1B. Então, a mesma tabela de roteamento vai permitir com que uma rota para a internet exista nas duas subredes. Também tem aqui um firewall, né, que vai ser associado às máquinas virtuais, essas duas instâncias nas duas subredes, que tem uma regra de egresso, né, uma regra de saída mais permissiva. Qualquer conexão que saia da máquina vai ser permitida, e de ingresso é mais restritiva. Então, para todo mundo que vier da rede 10, vai permitir todas as portas e todos os protocolos. Para todo mundo que vier da internet, vai permitir TCP 22 e 80. Então, são regras mais restritivas. Tá? E aí aqui a gente passa a criar as duas máquinas virtuais, de uma forma individual, ilustrativa, só para a gente entender aqui a sequência de criação dessa infraestrutura. Então a gente define um script de inicialização da máquina, que vai estar aqui dentro de um diretório chamado scripts, né, userdata.sh. Esse script, o que ele vai fazer? Ele vai instalar alguns pacotes no sistema operacional da máquina, ele vai fazer um deployment de uma aplicaçãozinha HP, que é um PHP info, né? Só para mostrar algumas informações da máquina. Então ele vai fazer dentro da máquina virtual, esse script de inicialização vai rodar esses comandos clonando um repositório que tem uma aplicaçãozinha PHP, e vai jogar essa aplicaçãozinha PHP para o index ali do Apache. Tá? E depois a gente simplesmente faz um setup do Apache e restarta ele. Então esse script de inicialização ele vai ser utilizado pelas duas máquinas virtuais, pelas duas instâncias EC2, né? Tá aqui, ó, userdata e userdata, para fazer o deployment da aplicaçãozinha lá dentro. Então, eu vou ter uma primeira máquina chamada instance 1A, uma segunda máquina chamada instance 1B. Ambas vão estar dentro de subnets. A diferença é que a primeira máquina, instance 1A, vai estar na AZ1A, e a instância 1B vai estar na AZ1B. Ambas vão ter o mesmo AMI e instance type. Ambas vão ter o mesmo security group público, com as regras de egresso e ingresso. E elas vão ter uma chavezinha aqui, XPTO, que a gente está configurando. E por fim, o balanceador de carga. Né? Então a primeira coisa que a gente cria é um target group,
onde as duas máquinas virtuais que a gente criou vão ser anexadas a esse target group, né? Então, estou criando um target group que vai ser utilizado mais para frente pelo balanceador. Então, esse target group são as duas máquinas que pertencem a esse target group. Então, o balanceador ele recebe uma conexão externa através de um listener, aplica uma regra de balanceamento e direciona para os target groups. Esse é o meu target group que vai fazer parte do meu balanceador. Aqui eu tenho a criação do meu balanceador e o listener dele. Então, eu recebo conexão no meu balanceador do listener através da porta TCP/80, HTTP. O meu balanceador aplica uma regra de balanceamento, que nesse caso é um application load balancer, seria uma regra pré-estabelecida, e direciona isso para o target group. Ou seja, toda requisição que chegar no balanceador, que nem está aqui no desenho, né? Uma requisição que chega no balanceador, e o balanceador ele distribui para as instâncias que fazem parte do target group, tá? Então, esse é o código main.tf relativo a essa infraestrutura. Tudo bem, pessoal? Até aqui, tranquilo, né? Nenhuma novidade, a gente está só codificando em AC, com Terraform, uma infraestrutura comum, simples na AWS, que vai deployar uma aplicação PHP dentro de uma infraestrutura, baseada em ADC2, balanceador de carga, VPCs, através que tem saída para a internet. Beleza. Se eu já tenho esse código, será que eu consigo, ou existe uma forma que eu possa reaproveitar esse código por diferentes equipes? Né? Então imagine que eu tenha múltiplas equipes, e múltiplas equipes elas precisam criar essa mesma infraestrutura. Então tem uma equipe lá do sistema A que vai precisar de uma infraestrutura como essa. Tem uma equipe responsável pelo sistema B que vai precisar criar uma infraestrutura como essa. Uma equipe que cuida do sistema XPTO que vai precisar criar uma infraestrutura como essa. Então imagine uma empresa onde uma mesma infraestrutura como essa, através de código, possa ser criada por diferentes times. Tá? É aí onde entra o conceito de módulos. Então, um módulo de Terraform, um módulo de IAC, ele é um conjunto de boas práticas para você codificar uma arquitetura de referência, uma arquitetura padrão, que possa ser utilizada por diferentes equipes, apenas reutilizando essas equipes, apenas fazendo o reuso desses módulos de código Terraform. Beleza? Então, o contexto é esse. O módulo serve para reaproveitar um código baseado numa arquitetura, num desenho de solução codificado, considerado como uma referência. Muito bem. Então, para isso, a gente tem um segundo repositório aqui. Né? O primeiro era App Dynamic Site LB AWS. O segundo é App Dynamic Site LB AWS Modules, né? Que representa exatamente a mesma infraestrutura. Então, o mesmo desenho de solução que eu tinha nesse repositório anterior, eu também tenho nesse. A única diferença entre os dois repositórios é que o código Terraform utilizado para ambos, ele vai ser diferente. Para esse repositório que tem o sufixo modules no nome do repositório, o código Terraform que está aqui dentro está organizado numa estrutura de módulos para permitir o reaproveitamento de código. Maravilha? Então vamos dar uma olhadinha no código deste repositório. Eu tenho ele clonado aqui na minha máquina também, né? Então, esse App Dynamic Site LB AWS Modules, que dentro do diretório Terraform eu tenho um conjunto de códigos. Mas veja que aqui apareceu, dentro do meu diretório Terraform, uma pastinha chamada de módulos. Tá legal? Essa pastinha, esse diretório, é onde eu vou descrever, onde eu vou conter os módulos de Terraform que vão ser utilizados no meu processo. Aqui eu estou criando os módulos, tá? Por isso que eu tenho essa pastinha módulos com os códigos aqui dentro. Então veja que eu tenho dois módulos. Nessa estrutura, para efeito ilustrativo, foram definidos dois módulos. Eu defini dois módulos para vocês. Um módulo chamado de Network e um módulo chamado de Compute. Então, olhando para esse desenho de solução, o que eu pré-estabeleci? Que todos os recursos deste desenho, desta solução, dessa infraestrutura, relativos à camada de rede, vão estar dentro do módulo de rede. Todos os componentes dessa solução que forem relativos à camada de computação vão estar dentro do módulo Compute, tá? Então, eu simplesmente organizei os recursos do meu desenho em dois módulos, Network e Compute. Vamos dar uma olhadinha neste módulo chamado de Network. Então, aqui dentro do módulo Network, que é essa estrutura aqui, ó, que eu vou destacar, ele contém dentro deste diretório três arquivos. Um arquivo chamado network.tf, um segundo arquivo chamado output.tf e um arquivo chamado de vars.tf. Tá legal? Eu vou explicar para vocês na sequência os arquivos output e vars. O primeiro arquivo que eu vou destacar é este arquivinho aqui chamado de network.tf, que é onde vão existir todos os recursos Terraform referente aos componentes de rede descritos aqui na minha solução. Então, se eu olhar aqui para a minha solução, eu vou ter alguns componentes de rede. O primeiro deles, né? A minha VPC. Então, a VPC é um componente de rede. Segundo, as minhas subredes, né? Ambas as subredes são componentes de rede. Terceiro, o Internet Gateway é um componente de rede. Quarto,
a tabela de roteamento, que é o meu outro componente de rede. E aí tem associações de tabela de roteamento a subredes que a gente vai dar uma olhada. Agora, os demais componentes nesse desenho vão fazer parte da minha camada de compute. Por exemplo, o meu balanceador de carga, ele vai pertencer ao meu módulo de compute. As minhas máquinas virtuais vão pertencer ao meu módulo de compute. O meu security group, que é o meu firewall de máquina, vão pertencer ao meu módulo de compute, que a gente vai ver na sequência. Então, vamos primeiro dar uma olhada para dentro do nosso módulo network. Vamos lá. Então, abrindo aqui o módulo network, o que eu vou conter dentro desse módulo, né? O primeiro, a VPC, que vai ter um bloco de endereçamento. Mas vejam que esse bloco de endereçamento ele não está fixo aqui no meu código. Eu tenho uma variável que pertence ao meu módulo network, que contém o valor padrão do CIDR block, que vai ser utilizado por essa VPC. Então, se eu der uma olhadinha lá no arquivo vars.tf, né? Nesse carinha aqui, ó, no vars.tf do meu módulo network, eu vou ver qual é o valor padrão do CIDR block da minha VPC. Vejam que aqui no módulo, o valor padrão do CIDR block é 20000/16. Então, toda vez que eu executar este módulo, essa variável chamada VPC CIDR vai ser substituída por um valor de uma variável, que, no caso, a gente olhou o valor padrão do módulo network para essa variável VPC CIDR block é 200016. Tá bom, mas eu não tenho só a VPC dentro deste módulo, eu tenho o Internet Gateway. Então, estou criando o Internet Gateway como parte do módulo. Eu também tenho as duas subredes, né? Uma subrede que vai pertencer a uma primeira zona de disponibilidade e uma segunda subrede que vai pertencer a uma segunda zona de disponibilidade. Ambas vão estar dentro da mesma VPC, por isso que a gente faz essa relação aqui com o ID da VPC que a gente criou no mais acima. A gente define aqui a zona de disponibilidade e o CIDR block de cada uma das duas VPCs, a gente também externaliza uma variável que está com o seu valor padrão, descrito aqui no vars.tf do meu módulo network. Então, para a minha primeira subrede, o valor padrão é 2010/24 e da segunda subrede é o 20020/24. Muito bem, o que mais que a gente tem no nosso módulo network? A gente cria a nossa tabela de roteamento. Ó. Lembra que quando a gente viu o repositório sem estar numa estrutura de módulos, a gente faz a mesma coisa. A única coisa é que aqui a gente está organizando o nosso código em módulos para aproveitar o reaproveitamento desse código por múltiplas equipes. Então, aqui a gente cria uma tabela de roteamento e a gente associa essa tabela de roteamento público às nossas duas subredes. Ponto final. Então, com isso, a gente criou a nossa estrutura de network utilizando dois arquivos, o network.tf e o vars.tf. Alguém pode perguntar, tá, mas e o arquivo output.tf? Segura aí. Vocês vão ver que esse arquivo output.tf ele vai ser utilizado mais à frente. Mas, fazendo um spoiler, se olhar dentro do output.tf, olha o que ele vai conter. Ele vai conter três variáveis, VPC ID, subnet ID, subnet ID. Então, ele vai ter o ID da VPC, o ID da primeira subnet e o ID da segunda subnet. Então, após a execução do módulo network, eu vou ter o valor do ID da VPC atribuído a uma variável chamada de VPC ID. Após a execução do módulo network, eu vou ter o ID da primeira subrede atribuído a uma variável chamada subnet AZ1A_ID. Após a execução do módulo network, eu vou ter o ID da segunda subrede atribuído a uma variável chamada subnet AZ1B_ID. Então, o arquivo output ele serve para eu capturar um valor gerado após a execução daquele determinado módulo. E nesse caso faz todo sentido, por quê? Eu tenho, antes da execução do módulo network, o ID da VPC que vai ser criado lá na AWS? Eu tenho. Eu tenho, antes da execução do módulo network, o ID das subredes que vai ser criado lá na AWS? Eu não tenho. Só que eu vou precisar dessas informações, dos IDs da VPC e das subredes, para o meu módulo compute. Então aqui eu já, muito sagaz, sabendo que eu vou precisar dessas informações para o meu outro módulo, após a execução do meu módulo network, eu capturo esses dados, atribuo eles a uma variável para reutilizá-los lá no meu módulo compute, tá legal? Então essa é a dinâmica. Se tem alguma informação que é gerada após a execução do módulo, que eu preciso dessa informação para dar continuidade na execução dos meus demais módulos, eu utilizo o recurso de output. Belezinha? Muito bem. Então, se eu já entendi o output, agora vamos entender o que tem dentro do meu outro módulo chamado de compute. Então, vamos lá, abrir o meu módulo compute. Dentro dele, eu tenho esses três, deixa eu colocar em azul aqui. Né? Então, dentro do meu módulo compute, eu tenho esses três caras. Ó.
um arquivo chamado compute, um arquivo chamado vars, eu tenho um diretório scripts, mas dentro desses diretório scripts tem um arquivinho SH, que é aquele user data, o script de inicialização das máquinas virtuais, tá? Se eu olhar dentro do compute, o que eu tenho dentro dele? Basicamente, eu tenho um file de máquinas virtuais, que vai determinar as regras de egresso e ingresso das minhas máquinas virtuais. Só que olha que interessante aqui, pessoal. Para a criação do meu security group, eu preciso do ID da VPC. Eu preciso associar esse security group a uma VPC. E para isso, o recurso que a gente usa é esse atributo do security group chamado VPC_ID. Só que aqui no módulo compute eu não tenho o ID da VPC. Então o que eu faço? Eu crio uma variável que vai ter um valor padrão dentro do módulo compute. Então, se eu vim aqui no vars.tf dentro do módulo compute, eu vou ter um valor padrão para essa variável. Vamos lá ver dentro do vars.tf. Então, aqui dentro do vars.tf do módulo compute, tem uma variável aqui chamada de VPC_ID, que se eu olhar dentro desses colchetes, eu não tenho nenhum valor. Eu não tenho. Então, na hora que esse módulo ele for executado, o ID da VPC ele vai ser preenchido com um valor de variável padrão, que nesse caso é vazio. Vai dar erro, tá legal? Só que a gente guarde essa informação, que eu preciso ter essa variável aqui mesmo, que ele não tem um valor padrão. Porque depois a gente vai, através de um orquestrador, utilizar o ID da VPC que está lá no módulo network para substituir o valor padrão da variável que está no meu módulo compute e alimentar o meu security group com o ID da VPC. Essa é a mágica, tá? Então, eu preciso criar uma variável aqui no meu módulo compute para receber esse valor de variável de forma externa. Seja o valor padrão que está aqui no vars do meu próprio módulo, ou seja de forma externa, através de um orquestrador que a gente vai ver na sequência. Muito bem, então aqui eu tenho as regras de egresso, eu tenho uma regra de ingresso, que eu tenho uma outra pegadinha aqui também, ó. Eu vou precisar do CIDR block da VPC, que eu não tenho, porque o CIDR block da VPC é uma informação que é gerenciada lá pelo módulo network. Então eu tenho que externalizar isso numa variável com valor padrão aqui no meu vars.tf do meu módulo compute, e depois lá pelo orquestrador eu vou receber esse valor, tá legal? Então vamos continuar aqui no meu código, tenho as regras de egresso e ingresso, como eu comentei, tenho aqui a referência para o meu script de inicialização das máquinas virtuais. Aqui eu crio as máquinas virtuais. Então, eu estou criando a instância A, a instância B. A instância A vai ter uma AMI, que vai ser a mesma AMI da instância B, que inclusive estão aqui numa variável. E aqui eu tenho o valor da variável dentro do meu vars, tá legal? Que é um valor padrão para essa AMI. Muito bem, que mais? Eu estou definindo aqui o instance type das máquinas e estou falando qual é o ID da subrede que elas pertencem. Veja que aqui é uma variável apontando para o ID da subrede AZ1A e aqui é o ID da subrede AZ1B. Que mesma coisa, estão definidas aqui no meu arquivo de variáveis com valores padrões, que depois eu vou receber através de um orquestrador externo. Muito bem, depois que eu criei essas máquinas virtuais, eu vou criar o meu balanceador de carga. A primeira coisa que eu preciso criar no meu balanceador de carga é o meu target group, né, que vai estar dentro de uma VPC e que ele vai estar, ele vai possuir as duas máquinas virtuais que a gente criou. Vou criar, por fim, o meu load balancer, né, que vai estar dentro das duas subredes e que vai ser associado a um security group. E, por fim, o listener, que vai fazer a associação, né, das conexões que são recebidas no balanceador e para onde esse tráfego é direcionado. Muito bem? Então, isso é o nosso módulo compute. Tendo esses dois módulos, compute network, veja, eles estão dentro desse diretório chamado de módulos aqui, compute network. Aí alguém pode perguntar, ok, mas para que eu tenho então esses dois outros arquivos aqui, chamado de main.tf e provider.tf? Esses arquivos é o que nós chamamos de orquestradores de execução de código, ou orquestradores de execução dos módulos. O arquivo principal é esse main.tf, que ele orquestra, né? O que é uma orquestra? É você determinar a ordem de execução de algo, né? Em orquestra musical, você tem um maestro que determina a ordem de execução dos músicos, dos instrumentos. Então o maestro, ele ora fala para o músico tocar lá um instrumento, depois ele fala para o outro músico tocar um instrumento. E é um orquestrador musical. Aqui a gente está fazendo uma orquestração de módulos. A gente está determinando quais módulos vão ser executados. O primeiro módulo desse nosso orquestrador é o módulo network. Então o orquestrador está está fazendo uma chamada para a execução do módulo network. E na sequência ele faz uma chamada para a execução do módulo compute, como se tivessem músicos sendo chamados para tocar instrumentos. Aqui não são músicos, são módulos, tá?
Então a primeira coisa que a gente faz é chamar a execução do módulo network, falar assim, ô, módulo network, executa aí. Aí o módulo network vai executar. Só que olha que interessante, na hora que esse orquestrador está chamando o módulo network para ser executado, alguns valores de variáveis estão sendo manipuladas pelo orquestrador. Se a gente olhar lá no módulo network, nas variáveis dele, olha lá no módulo network, nas variáveis dele, ó, ele tem valores padrões para essas variáveis, VPC Cider, Subnet Cider, Subnet Cider. Aqui, o orquestrador, ele está alterando os valores padrões que estão determinados lá no módulo network. Isso é possível? É claro que é. É para isso que servem os módulos. Né? Então, voltando na explicação lá inicial, para que servem os módulos? Para eu criar uma estrutura de referência de um desenho de solução e permitir que múltiplas equipes façam uso de um mesmo código. Aqui eu tenho um código chamado network, que é uma arquitetura padrão de rede, e múltiplos times podem criar esta mesma rede. O time A vai criar uma rede utilizando o bloco de endereçamento 30. O time B vai criar aquela mesma rede utilizando o bloco de endereçamento 40. O time C vai criar aquela mesma rede utilizando o bloco de rede 50. Então, os times não vão precisar alterar nenhuma linha de código dos módulos. Os times vão apenas precisar orquestrar a execução dos módulos, manipulando valores default das variáveis que os módulos permitem alterar. Tá legal? Então, aqui a gente está executando um orquestrador. A gente está, através de um orquestrador, executando o módulo network, manipulando alguns valores das variáveis que esse módulo network permite a gente alterar. E aí a gente continua a execução do nosso código, né? A gente executa o módulo compute, né? Que vai também manipular algumas informações que o módulo compute permite alterar, né? Vamos fechar aqui o vars do módulo network, vamos abrir o vars lá do módulo compute, ó. Então, o que o módulo vars permite alterar? Essas 5 variáveis. A AMI das máquinas, o CIDR block da VPC, o ID da VPC e o ID das subredes. O que a gente está fazendo aqui? Manipulando esses valores. Então, eu chamo o módulo compute dizendo o seguinte, o módulo compute, a AMI que você vai utilizar não é a que você tem aí como valor padrão. Não é a AMI que termina com 870. A AMI que você vai utilizar é a AMI que termina com 7FD. Ó, o CIDR block da VPC que você vai utilizar aí, o módulo compute, para criar os recursos aí dentro, não é o padrão que você tem aí dentro. Não é esse CIDR block com valor vazio. Não. Você vai utilizar este bloco de endereçamento que eu estou especificando como orquestrador para você, módulo compute, utilizar. No módulo compute, sabe o ID da VPC que você precisa aí dentro? Ó, eu estou passando um valor para você utilizar, eu estou manipulando o valor padrão que você tem. E aqui no orquestrador, o interessante é que o ID da VPC, o orquestrador, ele também não tem essa informação de qual é o ID da VPC. Ele não tem. Ele não sabe qual é o ID da VPC na hora de executar esse código. Porém, o orquestrador ele vai capturar o ID da VPC lá do output do módulo network. Lembra que a gente criou lá no módulo network um output que tem as informações do ID, da VPC e das subredes? Então, lá no módulo output, no output do módulo network, a gente tem essas informações. Então, no meu orquestrador, eu vou buscar o ID da VPC lá para passar para o meu módulo compute, sobrescrevendo o valor default que foi estabelecido lá no meu módulo compute, tá legal? Então, eu faço isso tanto para o ID da VPC quanto para os IDs das subredes. Vamos lá, vamos só. Tudo bem, pessoal? Então, para a gente partir para finalizar aqui esse vídeo, eu vou apenas executar essa. Então, aqui a gente vai executar o Terraform. Deixa eu aumentar essa tela aqui, né? Para a gente Terraform init, para inicializar o Terraform capturando os módulos, né? Ele está fazendo a instalação de todos os requisitos do código que estão aqui dentro da minha estrutura do Terraform. Muito bem, agora a gente vai executar um Terraform validate para garantir que não existe nada inconsistente em relação à sintaxe das configurações que foram incluídas nos arquivos Terraform, tá? Muito bem, agora a gente vai executar o Terraform plan -alt tfplan, né? Para a gente realizar uma comparação, né? Gerar um plano de execução
contendo as diferenças entre o estado desejado que está no meu código e os recursos que existem lá na minha conta da AWS. Nesse momento, o Terraform Plan ele faz esse processo de comparação, né? Ele pega tudo que está aqui no código, gera o estado desejado e vai lá na AWS e compara se tudo que eu desejo possui lá. Se porventura algo que eu desejo não existir lá na AWS, ele vai gerar uma comparação, né, atribuída para esse plano chamado de tfplan. Então aqui, agora eu vou ter um arquivo chamado tfplan que contém a comparação desse processo, desse plano de execução. Então ele fez a comparação e disse o seguinte, ó, existem 15 recursos no teu código que vão ser adicionados lá na tua conta na AWS, porque eu comparei e eles não existem lá, tá? Então é isso que ele está dizendo. Então agora a gente vai dar um Terraform Apply no plano de execução. Então agora eu estou simplesmente, cara, executa o Terraform. Executa o quê? Tudo que está dentro desse TFPlan, desses 15 recursos aqui que não existem no provedor. E aí agora ele vai começar a criar todos os recursos do provedor para a gente ter isso criado. Pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Ele vai demorar aqui alguns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos para criar o balanceador, criar as máquinas virtuais, mas espero que tenham entendido aqui essa estruturação de módulos. O repositório ele está disponível aqui para vocês explorarem. Todo o código está aqui dentro. Façam um bom uso e aproveitem. Tá legal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.